8h10 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, lá pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast também, logo mais. Reprise na Plena TV. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar com apoio de Radmed. Tem os comentários Tem, você mandou até aqui deixa eu dar um alerta aqui, tem os comentários aqui no Face, professor, em relação a você também. Aqui, cadê o Zé Ornes? Está aqui, o pessoal que está aqui com a gente. Professor Hamilton Garcia, quer ler aí, Edmundo? Posso ler? Vai lá. O professor Hamilton aqui, companheiro aqui nosso, você deve conhecer, né? Muita satisfação ouvir nosso egresso de Ciências Sociais, Carlos Abraão, hoje um professor de destaque no cenário campista. Quer comentar? Eu conheço o Hamilton já há 20 anos. Muito bom. Sempre que ele está acompanhando. Luiz Carlos Duarte Peçanha, Ana Paula Miranda, José Ornes, né? Ele fala do nosso município, é um rico manancial, né, que não está na visão, que eu estava comentando no bloco anterior, né, dos nossos representantes públicos, que pode ser transformado em turismo e preservação no Rio Imbé, Urubu, Ururaí, Lagoa Feia, Canal das Flechas, enfim, uma região que a gente tem realmente riquíssima, tanto em recurso natural quanto de... Você falou do recurso, né? Mas tanto da questão mesmo de beleza, né? De atrativo estético, né? Turístico. O Elinho Normal também está aqui, enfim. Se a gente falar, tem que falar de eleição também, é um ano eleitoral, né? Estamos aqui na 32 dias da eleição, mas antes de falar em eleição propriamente dita, a gente está na pauta falar sobre o avanço ali do mar de Atafona. A nossa amiga aqui, a Silvana Venâncio, você achou aí, né? Tá aí, você pode ler, Ela pergunta aqui para você, meu caro professor. Campos tem agora 24 graus, previsão de 30 de máxima para hoje. Mas a Silvana Venâncio mora em Bom Jesus, ela é jornalista, está aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, e ela pergunta para você aqui, o meu caro professor. Edmundo também é um brincalhão, falar que você não conhece o... Não, eu falei de brincando. Para aí, Edmundo, que agora sumiu aqui. Tá aqui. Eu também não acho. A pergunta da Silvana passou aqui direto por mim, está aqui, ó. Para o professor sobre a questão do avanço do mar. Professor, o avanço do mar em Atafona era previsível? E há o risco de a cidade de Atafona ser completamente engolida pelo mar? É só para dar um... Deixa eu só complementar aqui com a pergunta que eu recebi também do pessoal. Sim. E na verdade ali só para... Não é nem corrigindo a Silvaninha, não, é só acertando aqui, cidade para distrito, né? Ele é um distrito de São João da Barra. Mas no coração de muita gente é cidade, não tenha dúvida. Sim, o Luiz também ele coloca até como origem de cidade ali no hotel, né? Você é da onde? Ele bota Atafona. É isso aí. A Maíra é jornalista e geógrafa e fez uma pergunta aqui no pessoal também que complementa a pergunta da Silvana. Professor, o avanço do mar em Atafona tem gerado impactos significativos na vida das comunidades locais. Na sua perspectiva antropológica, como o senhor enxerga a resiliência dessas populações diante de uma crise ambiental que ameaça o território, o lar e a identidade social dessas pessoas? As duas perguntas estão relacionadas. Eu acho curioso, porque foi uma dificuldade que eu tive recentemente, quando eu me toquei de que toda vez que eu escrevo sobre a Atafona e o avanço do mar, eu tenho uma dificuldade muito grande de marcar quando foi. E aí, preocupado com isso, eu comecei a procurar nos outros. E eu fui vendo que os outros também têm dificuldade de marcar. Tem gente que vai dizer, olha, foi ali em 1970. Aí tem gente que vai dizer, não, foi 60. Tem outros que dizem, foi 50. Então, isso é bastante ilustrativo da dificuldade que se tem de identificar o momento em que isso se deu. Que provavelmente não foi nem nos anos 50, 60. Isso deve ter sido antes, só que a gente não estava
reparando. Porque a Atafona tem uma peculiaridade. O mar não está avançando só ali. Né? No litoral brasileiro você tem vários pontos que estão sofrendo com erosão costeira. A peculiaridade de Atafona é a velocidade com que essa erosão está se dando e o fato de você ter uma área construída. Então você tem uma série de casas que já foram tomadas. E você vê isso. Se tivesse uma área vazia, digamos assim, vazia no sentido ruim, assim, de que não foi ocupada pelo humano, antropicamente ocupada, então você não teria essa sensação tão vívida quanto você tem quando vai para a Atafona. E sim, era previsível pelo menos desde os anos 60. Né? Você já tinha uma ideia, tem reportagens sobre isso, já falando do avanço do mar ali nos anos 60, nos anos 70, e você começa a ver pessoas sendo deslocadas já ali no final dos anos 60. É retirado do Rio, da Paraíba, para São Paulo de Rio, como você falou? Você tem alterações ali. Então, era previsível. Só que, em algum momento ali da segunda metade do século XX, começou a se falar, olha, derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos. Isso não é necessariamente o principal causador da situação de Atafona, mas é um dos pontos que está em questão ali. Então, esse relatório da ONU, ele salienta para a gente que teve um aumento de mais ou menos 13 a 15 centímetros ali em Atafona e que a perspectiva é que você tenha pelo menos isso nos próximos 25 anos. Ou seja, tudo aquilo que a gente já viu, a gente deve esperar uma continuidade, que deve ser até mais notória do que o que a gente já teve. Então, não sei se dá para dizer que vai acabar, porque você pode deslocar a Atafona, mas você vai ter, como está tendo, uma transformação muito acentuada. Porque hoje, o que acontece com as pessoas lá, respondendo a Maíra? Você tem vários perfis de pessoas que estão ligadas à Atafona. Então você tem veranistas, famílias que estão lá, que têm casas lá desde os anos 40, dos anos 20, dos anos 10, já tem mais de um século, tem casas lá com um século, e que estão com as casas ameaçadas ou já perderam suas casas. Você tem pessoas que não são veranistas, que são habitantes, e alguns ficam saindo. Tem gente que já construiu 3 casas, já perdeu 2, 3 casas, e vai de uma para outra. Né? E tem gente que migra de casas que estão sendo ameaçadas. A água vai chegando, ou a duna vai engolindo, a pessoa sai dali e vai para uma outra que está um pouquinho mais afastada, mas já está sendo nitidamente ameaçada. Então você tem perfis distintos. Mas todos eles estão relacionados a esse fenômeno de avanço do mar. Você tem pessoas que já perderam as suas casas e são contempladas no aluguel social, né? Então a prefeitura proporciona um sistema de aluguel social, que também não é uma coisa simples, porque começa a entrar no rol das questões políticas locais, que é quem tem direito, quem não tem, quem é beneficiado, quem não é. Então vira um capital político que é marcado ali como uma questão importante pelas pessoas que moram lá, do uso político que se faz dessa erosão. Então pensar a erosão como um movimento natural é se afastar das perspectivas sociais que marcam esse processo erosivo. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a experiência de quem está lá, vive lá, né, e está tendo sua casa ameaçada ou já perdeu a casa é uma. A pessoa que vai para o verão, ela perde a sua casa, ela tem uma outra experiência, porque por mais dolorosa que seja, ela tem a possibilidade de morar em outro lugar. Então você tem relações distintas. Nenhuma delas é fácil, não estou dizendo que seja fácil, mas você tem experiências diferentes de sofrimento em Atafona. O que cria uma espécie de ansiedade ambiental, né? Porque você está sempre sob ameaça de perder. Né? Eu entrevistei o professor Jorge Gomes sobre Atafona, Jorge Gomes Coutinho, e ele falou, olha, a gente estava lá em um determinado momento, tomando cerveja num bar que abriu na varanda, voltou dias depois, não tinha mais varanda. Né? Há tempos atrás eu escrevi um artigo, aí foi submetido a uma revista, aí eu lembro da frase, a paisagem Atafona é dinâmica. Aí o parecerista foi lá e disse, mas toda paisagem é dinâmica.
Aí eu olhei e disse, nossa, ele está certo. O problema é que ele não está entendendo o que eu estou falando, eu não estou conseguindo me expressar. Eu tive que escrever. Você vai num dia e encontra uma coisa, no outro você pode encontrar uma paisagem já alterada. Então, a velocidade com que o mar avança em Atafona é descomunal. Né? É uma coisa em torno de 8 metros por ano, chega a 7, 8 metros por ano. O que, quando você pensa em extremo, de acordo com o professor Eduardo Bulhões, é ali na casa dos 4, 5. E a Atafona, além de ser uma velocidade acelerada de avanço do mar, você tem essa área construída ali. Então, causa uma série de questionamentos sobre a existência. Você viver varrendo. Né? Tem gente em Atafona que passa boa parte do seu dia varrendo, afastando a duna. Né? Tem gente que já desistiu de varrer e já vive com a duna, na duna. Ou você tem a questão da água, que chega, volta e você diz, opa, consegui mais um tempo. Mas você não tem, como é que eu posso dizer, uma perspectiva de futuro planejável. Você vive numa possível variação para o dia seguinte. Então você não consegue projetar, vou fazer uma reforma dessa varanda aqui, que está ótimo, né? Dentro de 5 anos vai ter varanda, vai ter um novo cômodo. Você não consegue fazer essa projeção em vários pontos, né? Porque você imagina que daqui a 3 anos você pode não ter mais o imóvel. Porque ele pode ser lentamente atingido, como você tem as casas que ficam lá ameaçadas durante meses e anos, ou ele pode estar inteirinho e, de repente, ele quebra pela metade, e cai. E você tem sorte de não ser ferido ali no meio daquele processo. Mas é uma dinâmica que afeta, de fato, o cotidiano das pessoas. Né? Como você avalia ali, porque, por exemplo, você citou aí da ocupação. Atafona foi ocupado, construída casas grandes, casas boas, da classe média alta campista, né? Muita gente foi para lá construir casa em Atafona e tal, e tem a questão dos moradores dali, a questão de quem vive da pesca, enfim, de toda a questão ali, né, que envolve uma região como aquela. Mas nada foi feito assim, em relação a... Existem possibilidades de fazer. Nogueira trouxe no começo do programa aqui Meaípe, né? Piúma, eu trouxe Piúma e Marataízes. Marataízes. O Zé Orne trouxe Meaípe também. Tem Guarapari, tem o avanço no Brasil inteiro. Tem, mas as ações já aconteceram. Ações que poderiam ser feitas. Existem aí 4, 5 estudos feitos, enfim. Mas como você avalia por quê? Porque assim, existe uma demanda social em relação àquilo, existe uma demanda acadêmica em relação àquilo, existe uma demanda financeira em relação àquilo, e nada foi feito. Assim. Inclusive, a Atafona é pauta de jornais internacionais já há um tempo e tal. Enfim, mas nada foi feito. Como você avalia por que isso não foi feito? Assim, né? Lógico, existe toda a questão de demanda de poder público e tal, mas você avalia que é uma questão mesmo de jacatatu, de preguiça de fazer alguma coisa, ou você acha que é uma questão ali de invisibilidade de Atafona no sentido de poder público, né? Não acredito que seja preguiça. Acho que a situação é mais complicada. A Atafona, ela se tornou balneário de Campos ao longo do século XX, sobretudo na primeira metade do século XX, quando ela se constitui, né, como balneário. E balneário de Campos também, de São João da Barra posteriormente, mas são as famílias de Campos, da elite campista, como está no livro da Juliana Blasio Cunha, que constroem a Atafona, que vão urbanizar a Atafona e que vão fazer de Atafona aquilo que a gente conhece hoje. E essas famílias, elas tinham poder político real. Só que esse avanço do mar, ele coincide, ele se intensifica com paralelamente à decadência da indústria sucroalcooleira. Então você tem o avanço do mar junto com a perda de capital político dessas pessoas com as casas mais vultuosas de Atafona. E você tem também um envelhecimento. Então, alguns ali já são filhos, netos, bisnetos dessas pessoas que construíram as casas lá. Não são pessoas que estavam necessariamente lá o ano inteiro, mas que têm um apego à Atafona. Só que daí a você transformar esse apego em uma intervenção, você tem uma distância, porque ninguém individualmente teria recursos para fazer esse tipo de movimentação. Demandaria poder público. E aí você precisaria tanto do município de São João da Barra quanto do governo do estado do Rio de Janeiro. E aí talvez não haja capital político para fazer essa demanda de investimento.
E entram outras questões. Quando a gente pensa a Tafona, uma das entrevistas da Juliana Blas é muito interessante. Ela entrevista uma senhora que diz, olha, você não tem noção do que era isso aqui. Isso aqui era um Biarritz de pobre, mas era um Biarritz. E, claro, o pobre que ela estava dizendo era um pobre que não era pobre. Os nossos padrões eram bastante ricos, que era uma elite que estava em Atafona, mas poderia estar Leblon e Ipanema na tranquilidade, né? Então, de fato, você está falando de uma elite econômica com potencial nacional. Mas você tem essa decadência, né? E você tem a morte dessas pessoas mais velhas que tinham mais vínculo, digamos assim. E hoje, esse cenário que a gente vê sendo apresentado em rádio, em jornal alemão, em revista norueguesa, a National Geographic, que faz uma reportagem a respeito, fazem reportagem não sobre o balneário, fazem reportagem sobre as ruínas do balneário. Então você tem um potencial ali de exploração dessa catástrofe vivenciada em Atafona. E aí vem uma outra questão, qual o interesse de tirar os holofotes desse fenômeno? A Atafona aparece na São Paulo Fashion Week, né? Cenário de clipe de música. Se você tira aqui, bota as casas inteirinhas, normais, vamos fazer, será que isso compensa o investimento? Porque uma das coisas, o relatório que eu conheço de intervenção é o que foi proposto pelo professor Eduardo Bulhões, da UF. E ele é muito claro naquele relatório para dizer o seguinte, você tem possibilidade de intervenção. Aqui ele defende que é o engordamento da faixa de areia por bombeamento de areia do leito do Rio Paraíba. Ele diz, você faz, mas ele várias vezes coloca, demanda continuidade, não é fazer uma vez e largar. Ou seja, é uma política que vai demandar investimento constante para sempre. E você vai fazer isso por um número reduzido de casas ameaçadas? Aí é a minha questão. A prefeitura vai investir esse dinheiro, sendo que você tem potenciais ali de administração desse cenário nocivo, né, que acaba se convertendo em potencial benéfico em algumas circunstâncias. Tem um jogo político muito delicado ali, que quando você pergunta para os habitantes, sejam eles pescadores ou veranistas, vários deles vão verbalizar para você. É de interesse de alguém? Não é, né? É de interesse de alguém melhorar a nossa situação aqui? Não é. É interesse manter exatamente como está. Eu não estou falando exatamente uma opinião minha, estou falando de algo que eu ouvi as pessoas repetindo. Então, que são pessoas que estão vivendo a situação e estão observando o tipo de tratamento que é dado. Claro, é caro. Não estou dizendo que sejam, olha, vamos fazer, vai ser tranquilo ali, a gente tira R$2 do bolso e resolve. Se fosse, as pessoas já teriam feito. Por conta própria. Visão muito interessante. Interessante. Nunca tinha ouvido falar assim. Exatamente. Muito, faz a gente refletir, né? Mas não é a sua opinião. Acho importante deixar claro isso. Ou acho que é a um pouco também. Não? É a opinião que eu formulei. Formulou através foi a campo, através né? Que ele foi a campo ali na Atafona, né? Campo quanto pesquisador, né? Sim. Que assim, é como se houvesse uma indústria da desgraça. Eu não sei se sei lá. Por exemplo, isso não é uma questão para quem é um veranista, mas para quem é um habitante, a questão do aluguel social lá se converte em moeda política. Ela se converte em disputa local. E você tem quem está sendo beneficiado, quem está sendo prejudicado, quem precisava ter e não tem, quem precisava e tem. Mas como toda política administrada assim, ela se converte numa questão de conflito local. É interessante porque são municípios, São José da Barra e Campos, com muito recurso, né? Então, assim, por exemplo, a gente ouviu aqui do candidato aqui lá de Atafona falar que é 2 milhões o estudo e não foi feito, né? Assim, 2 milhões para São José da Barra, para Campos, é pouco, né? Mas, assim, claro que existem outras questões, mas não é impossível de ser feito. E tem essa questão de interesse mesmo político e social, muito interessante essa sua visão. Realmente não tinha parado para raciocinar dessa forma. A importância de você ouvir a academia, alguém que foi a campo, que ouviu as pessoas que estão ali, né? E traz essa formulação, por isso que é essencial, e papel do jornalismo trazer essa visão da academia sempre, justamente por isso, para a gente poder entender de forma mais abrangente um problema que está do nosso lado, enfim, da nossa vivência, né? Tafona tem uma relação muito próxima com muitos campistas, né?
Municípios vizinhos Sim. que são, vamos dizer, uma coisa só, né? Tem outras questões, porque, por exemplo, você fala quais as soluções apresentadas para a Tafona. Você fala sempre em algum tipo de criação de barreira, engordamento de faixa de areia, né? Ou seja, você aposta sempre na engenharia. Você sempre aposta que a técnica vai salvar e volta. A técnica era a esperança do DNOS. Então você acredita que você consegue consertar o estrago já feito, mas não tem nenhum tipo de reflexão sobre o que foi feito em relação aos desvios de Guandu, de São Paulo, né? E como é que você mantém o Rio vivo numa situação em que as metrópoles demandam a energia desse rio. Então, não é uma coisa sustentável do ponto de vista de retorno ou de reflexão sobre os erros já cometidos. É uma coisa de tentar... Contenção. Com uma contenção. E o que torna a coisa ainda mais perigosa, porque você pode, com essa perspectiva do relatório da ONU, por exemplo, que já era imaginável, né? Você vai lá e faz uma contenção hoje. Essa contenção ela pode ter ela pode ter surpresas nos próximos 3 ou 5 anos. Ela pode não ser mais... Pode durar pouco. Ela pode não ser assim uma coisa que dá conta. Então você vai precisar ampliar a contenção. Tipo, então, mais recurso, mais recurso. Não somente manter aquilo que você está fazendo, mas de ampliar aquilo que precisa ser feito. Então, essa aposta continuada na técnica, na engenharia, na razão, ela pode ser perigosa, né? E já foi várias vezes perigosa. Realmente muito interessante. Mas, Valpasso, a gente... Tá 8h32, vamos ter que falar também de eleição. Estamos no ano eleitoral, tinha muita coisa para conversar. Você tem um trabalho interessante na pesca, né? Pesca artesanal. Aliás, vi um trabalho seu que você fala do Juquiá, né? Do Juquiá. Que era uma forma... Acho não sei se é de origem indígena, né? Da próprio nome sugere isso, né? Mas eu vi muito ali assim como Nogueira fala, eu tive uma origem também de frequentar zona rural, né? Meu pai tem propriedade rural e tal, a gente ia esse final de semana. Eu via isso, né, nos pescadores lá, esse Juquiá, e eu ouvia falar, né? A linguagem, né? As palavras sempre me interessaram muito no sentido de origem, né? E tal. E aí o Juquiá ficava interessado naquilo de palha, né? De bambu, né? Um bambu. Bambu e faz tipo uma casa, né? Um cesto. Um cesto que você pega ali. Um cestinho de cabeça para baixo e vai. E Juquiá e tal. Isso era falar, pega o Juquiá. Eu via muito interessante. Enfim, tinha muitas coisas para a gente comentar interessantes, como a sua visão de Atafona, que traz esse frescor, eu acredito, para muitas pessoas, frescor de análise, né? E muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho de eleição, porque é um ano eleitoral, eu acho que a eleição permeia muito do seu estudo também, porque se trata de questões sociais e a eleição é um cenário que nos faz refletir também muito em questões históricas, questões atuais, questões de circunstâncias, questões de investimento do setor público em áreas prioritárias que para a gente deveriam ser prioritárias, não são. Enfim, existe uma gama de assuntos que permeiam uma escolha eleitoral que devem ser discutidas também. Não acho que é uma questão menor, pelo contrário, é uma questão que é preciso ser analisado muito retidamente. E o Aloysio Abreu Barbosa, aqui da bancada e do jornal, enfim, ele faz um trabalho muito bem feito em questão a pesquisas, né? E o cenário atual traz 2 pesquisas, né? Paraná Pesquisa, Real Big Data. E eu vou citar os números aqui dos que ele trouxe, só para a gente ter um cenário aqui geral da coisa. A intenção de voto, né, estimulada e a espontânea estimulada. Aqui aparece a delegada Madeleine num crescimento aqui no Paraná Pesquisa de 17,9%, na Real Big Data de 15%. São as últimas pesquisas, né? E a intenção de voto válido 20,81% na Paraná e 17,44% na Real Big Data. O professor Jefferson aparece com 2,7% na Paraná Pesquisas e na Real Big Data 4%. Na intenção de voto válido 3,14% e 4,65% na Real Time Big Data. A questão de indecisos, né? Estou seguindo a ordem aqui do ponto final. A questão de indecisos
A Paraná Pesquisas traz 53,9% na espontânea, né? Não sabe, não respondeu. Real Big Data, 30%. E a estimulada, né? O indeciso na estimulada cai para 5,8% na Paraná Pesquisas e na Real Big Data, 6%. O Dr. Buchaú, 0,6% na Paraná Pesquisas. Real Big Data está 1% na intenção de votos, na estimulada. E o pastor Fernando, na intenção de voto estimulada, 0,1% na Paraná Pesquisas e 1% na Real Big Data. Faltou falar do Vladimir, né? Se achar aí, Nogueira. A Paraná Pesquisas, que foi a primeira nessa ordem aí das duas últimas dessas duas últimas pesquisas realizadas, a Paraná foi a primeira a ser divulgada, pesquisa do jornal O Dia, traz os seguintes números. O Vladimir Garotinho, 63%, isso na estimulada, onde o Paraná Pesquisa apresenta naquele disco ali os nomes dos candidatos para o entrevistado. Vladimir Garotinho, 63% das intenções de voto. Repetindo aí, meu caro Edmundo. Delegada Madeleine, 17,9%. Professor Jefferson, 2,7%. Twin, 1,1%. Depois acompanhado do Fabrício Lírio com 0,7%. Dr. Buchaú, que é o Alexandre Buchaú, né, que aparece com 0,6%. E, por fim, o pastor Fernando com 0,1%. Aí não soube, não respondeu, 5,8%. Nenhum, branco ou nulo, 8,2% dos votos. Logo em seguida, a outra pesquisa feita traz os números da Real Big Data, que aí isso foi na sexta-feira, Paraná. A Real Big Data foi apresentada na segunda-feira, a pesquisa da TV Record, que traz os seguintes números, e aí você vai entender também para você analisar para a gente. São números bem semelhantes. Na Real Big Data, também estimulada, né, onde o Instituto apresenta aquele disco com os nomes dos candidatos, a intenção de voto a prefeito em Campos é Vladimir, repete os 63%. Aqui, delegada Madeleine aparece com 15%. O professor Jefferson já soma 4% em terceiro, seguido de Twin, Fabrício Lírio, Dr. Buchaú e pastor Fernando, todos com 1%. E o número de indecisos não soube responder ou não respondeu, 6%, e nenhum, branco e nulo, 8%. Como é que você analisa esses números nessa corrida à Prefeitura de Campos, professor? Bem, Campos tem hoje um cenário de eleição que coloca o atual prefeito como candidato, ou seja, você tem aquele que está operando a máquina pública, sendo que esse atual prefeito, ele não é um indivíduo, digamos assim, ele entra numa rede familiar que já tem ampla experiência na vida pública campista. Então você tem ali uma trajetória antiga. E você tem outros candidatos que estão se lançando pela primeira vez como aspirantes, né, ao cargo. Então só nisso você já gera uma diferença, né, o conhecimento que se tem, né, porque o Vladimir, ele não é o Vladimir. Esse é o ponto. O Vladimir, você só fala nele com nome composto. O Vladimir Garotinho. Né? Então você já traz isso para o bem ou para o mal, inclusive as pessoas que não votam, etc. E tal. Os outros candidatos estão se apresentando. E estão se apresentando com algum tipo eu considero, de sucesso. Porque, por mais que você não tenha nas pesquisas um número expressivo, para alguém que está se lançando, você está conseguindo uma certa visibilidade. O que mostra também que não há uma adesão tão massiva, embora, posso falar, 60% é massivo. Eu fico olhando que tem 40% ali que está dizendo que há uma certa insatisfação, né? Com relação, sempre vai ter, mas você tem um número que não é questionar. 40% da população, né, nas pesquisas estão dizendo que não ficariam com o candidato que está na gestão. Então há questões que geram ainda
insatisfação no governo. Então, uma questão que o Aloysio escreveu, já falou também, é que normalmente as pesquisas elas têm um percentual de erro, né, como qualquer avaliação tem, mas elas buscam refletir aquilo que é a realidade. Elas não são achismo. Você tem metodologia, você pode preferir uma metodologia a outra, tal, mas elas têm fundamentação. E costuma ocorrer alguma coisa próxima. Você pode ter casos fabulosos onde a pesquisa não se reflete ou ela fica muito distante daquilo que se apresenta na urna. Mas você tem pesquisas continuadas que estão dando uma vantagem para o candidato. Eu tenho olhado e pensado em como que esses candidatos que estão se apresentando pela primeira vez, por mais que tenham como é que eu posso dizer, padrinhos políticos que sejam amparados por grupos, etc. Então, eles entram numa rede já forte, mas como que eles têm tido destaque, né? Porque você falar em 15%, 20% para um candidato que surgiu agora, pensa, por exemplo, no o Jefferson, né? Ele era reitor do IFE. Do IFE. Né? Você tem um reitor de uma instituição de ensino é uma coisa, você tem um prefeito é outra. Ele sai de uma plataforma e vai para uma outra distinta. Não necessariamente a população da cidade conhece. Né? Você tem uma pequena parte da população, dos nossos quase 500 mil habitantes, que tem uma ligação direta com o IFE. Então você tem ali um capital, mas que não é um capital tão amplo assim para você projetar para a cidade. Mesmo assim ele consegue ampliar, né, esse capital. Ele, há um ano atrás, diria que ele teria esse número? Não sei. A delegada Madeleine, há 2 anos atrás, ela sabia, ela já se projetava como candidata? Talvez não. Eu não sei quando foi que caiu para ela o convite para se apresentar. Então ela consegue do meu ponto de vista, né, ela consegue um destaque bastante razoável. Não digo assim que vá ganhar a eleição, é esse o meu ponto, mas você não estar concorrendo, para estar concorrendo, está sendo de algum modo um concorrente visível, eu acho que isso aí já é uma questão para a gente pensar, Campos. Porque nesse processo todo, a gente tem que recuperar o que aconteceu há pouco tempo atrás com o Grupo Garotinho, quando a gente teve a eleição do Rafael Diniz, que foi uma coisa de um movimento assim, de insatisfação na cidade com o que a gente tinha, que gerou a eleição dele, que foi um governo marcado por inúmeras e inúmeras críticas, insatisfações e questionamentos, e que trouxe o Grupo Garotinho de volta agora na figura do Vladimir, que, bem, a gente sempre vai pensar, ele é uma figura própria, ele tem questões diferentes, claro que ele tem diferença dos pais, mas ele representa um grupo, ele tem um aspecto de continuidade. E o que me impressiona em Campos é que essa continuidade ela é notória, né? Porque desde os anos, eu não sei assim te dizer, desde quando você tem um fluxo de prefeitos que são ligados à cana, né, às usinas, e de repente você tem uma ruptura que é com o próprio Garotinho, e depois você retoma isso assim continuadamente no grupo. Mas ele teve divergências. Teve, que ele mesmo criou. Não é isso? Porque você não tem nenhum prefeito depois do Garotinho que não tem a ligação clara com ele. Aí você diz, mas teve o Rafael Diniz. O avô do Rafael Diniz era quem mesmo? Né? Você não tem... A história de Campos está voltada para a usina. A história política de Campos está voltada para a usina. Seja para ser contra a usina, seja para ser a favor dela. Mas é uma coisa um tanto continuada e repetitiva, né, nesse sentido. As pesquisas, elas não projetam o futuro, elas mostram o momento, né? Um pouco do passado e o momento. Você arriscaria, num palpite de momento, dessas duas pesquisas com esses números, que essa eleição poderia terminar em primeiro turno ou não? Eu acho as duas coisas. Ela pode ter, tudo indica pela pesquisa que ela termina em primeiro turno, mas pode ser que não. Não é uma carta.
trabalhar com a ideia de futuro para cientista social é um perigo único. Né? O tal do ser humano tem uma capacidade de inovar que não cansa de surpreender. Mas existe uma perspectiva, né? Existe um desejo, sobretudo de quem está ganhando, de que termine no primeiro turno. Mas é aquela história, né? Às vezes o cara está com a vantagem, está ali ganhando a corrida, está indo super bem e fura o pneu. Eu não sei que pneu seria esse. Tinha um time de futebol aí parecido com esse pneu seu aí. Botafogo. Né? Não é o Flamengo. A gente, que é uma perspectiva diferente, por exemplo, eu não ia falar da brincadeira do Flamengo, mas o Flamengo tem a tradição de que se deixar chegar, leva, né? E tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Assim que se diz. Então, eu não sei se a gente tem uma perspectiva de uma reviravolta existencial. E mesmo, e o Botafogo esse ano tá mostrando que teve um processo de estruturação ali aprendeu? Bastante considerável, né? Muito sólido hoje. Deixa eu trazer outra tese aqui para explorar essa questão desse conhecimento seu. A gente tem, assim, visto, e não é de hoje, isso é no mundo todo, também não é só em Campos e nem na região, que governo bem avaliado, intenção de voto alta nas pesquisas, ok? Você acabou de citar o Rafael, o governo dele não foi bem avaliado, aliás, foi muito mal avaliado, fez pouco mais de 15 mil, pouco mais de 10% dos votos que ele fez no primeiro turno que ele ganhou. E aqui na região a gente tem a aprovação de governo, que é, então, essa tese igual à intenção de voto. Começo por exemplo, aqui o meu, acho que tem mais um aqui, ó, são 11 cidades pesquisadas, inclusive uma que tem um caso que também é o contraposto, que confirma isso. Intenção de voto estimulada, pesquisa Facto em Conceição de Macabu. Aprovação do governo, 68,4%. Valmir Lessa tem 41,2% das intenções de votos. Começando aqui de baixo, ó, Arraial do Cabo, a intenção de votos em Arraial e a aprovação de governo. A aprovação de governo em Arraial, 79,8%. Marcelo Magno aparece com 62% na estimulada, pesquisa Paraná. Na Paraná também, em São Pedro de Aldeia, a aprovação do governo lá soma 73,8%. O candidato Fábio do Pastel tem 57,2% das intenções de votos. A pesquisa da Factum em Silva Jardim apresenta que a aprovação do governo em Silva Jardim de 75,1%. A candidata Mayra do Jaime tem 51,2% das intenções de votos. Chegando mais aqui para perto, Paraná Pesquisa em Macaé apresenta a aprovação do governo com 85%, e o Elbert Rezende tem 70,3% das intenções de votos. São João da Barra, a pesquisa da Factum apresenta a aprovação de governo em 86,88%, que eu acho que é a maior aqui da região, e a Carla Capucci tem 71,12% das intenções de voto. Em Cardoso Moreira, a aprovação do governo é de 73,2% e a intenção de voto, a pesquisa Prefab Futuro e lá, a Jane Winkler chega a 62,2%. E por fim, em Campos, a aprovação do governo Vladimir tem 70,5% dos votos. E a intenção de voto na pesquisa Prefab Futuro, essa aqui é antiga, mas na Real Big Data, como a gente já falou, e também na Paraná, ele chega a 63% das intenções de voto. Isso, aprovação de governo, igual a intenção de voto. Agora, para contrapor essa cena de aprovação, vem a desaprovação, mas confirmando essa tese. Vamos lá. A intenção de voto a prefeito em Cabo Frio, pesquisa Paraná. Em primeiro, doutor Serginho, 59,6%. Em segundo,
Magdala Furtado, 17,2%. Lá, a Magdala é a atual prefeita. Aprovação do governo de Magdala, 32,8%. Reprovação, desaprovam o governo, 63,1%. Ou seja, é a confirmação da tese de que governo mal avaliado não tem intenção de voto. Governo bem avaliado é intenção de voto confirmada? Confirmado não diria, mas que você tem uma relação bastante razoável entre as duas variáveis, sim. E isso você coloca aí, onde você tem a aprovação do governo, você tende a ter um voto para que aquele candidato continue no poder. Só que tem outras pequenas variáveis, né? Não estou dizendo que vai se desfazer esse cenário. Você pode ter alguma reprovação do governo que mesmo assim não gera voto em outro candidato. Porque as eleições municipais, elas têm um perfil diferente das eleições presidenciais. Porque você tem ali um vínculo muito direto. Então você pode ter vínculos de dependência, né? Então, por mais que você não concorde, é melhor assegurar seu lugar naquela posição. Então, isso aí também impacta. Então, a gestão do maquinário, ela contribui para que você tenha algum grau de manutenção do seu voto ou de alteração. Então, nesse sentido, eu diria que tem um perfil distinto das eleições presidenciais, porque a coisa é muito imediata. Embora o PIB ele altere a sua vida, você não encontra com ele na esquina, ao passo que o seu salário você encontra, né? A sua renda, o contrato que você firmou, né? Ou que sua firma firmou. Então você tem questões muito imediatas numa eleição municipal. Mas mesmo assim você ainda aproxima essa intenção de voto com aprovação de governo. Então, se você tem um governo rejeitado, a nossa própria experiência mostra o que acontece nas urnas, né? Por mais que você diga que elas não vão se comportar dessa maneira, você tem ali uma expressão do descontentamento. São 8h52, caminhando final, mas acho que a Campos tem, como você citou aí, tem a perspectiva de alteração justamente por esses clãs familiares, né, que são muito marcados na nossa política. Acho que o Vladimir consegue trazer, até pelas próprias pesquisas mostram, uma certa mudança, diferença do seu grupo, mas sim, carrega inevitavelmente a sua carreira política relacionada ao pai, e que traz benesse, mas traz também rejeição, né? Isso cria em Campos um caso muito, muito sui generis. Mas Campos está ali dentre no Brasil, as candidaturas, as prefeituras que estão tendendo pelas pesquisas a primeiro turno. Existe São Paulo, por exemplo, está tudo misturado, você não consegue dizer ali quem é o favorito. Existem eleições que o incumbente não é o favorito, né, e que não consegue transmitir voto, porque às vezes não pode ser, e não consegue transferir voto para o seu representante. Mas Campos parece até agora ter essa visão de primeiro turno. Mas, como você disse, existem variáveis específicas de Campos que podem alterar esse quadro. E você citou a questão da mudança da Madeleine, né? Que, embora tenha apoio do grupo Bacelar, ela é um nome novo, né? Um nome que, embora também seja delegada, bem avaliada na sua gestão, é um nome novo no cenário político, né? E isso a chegada dela a 2 dígitos foi realmente rápida e tal, e, enfim, causa uma coisa a se analisar. E como você falou, futurologia para a ciência social é muito, muito difícil, mas assim, o cenário que a gente tem, olhando para a história, é de uma cidade com particularidades muito específicas que possam determinar primeiro turno, segundo turno, quem vai ganhar, quem vai perder. Claro que para o segundo turno exige que tenha um candidato ali com 20%, mas tenha outro terceiro com 10%, 15%, que é mais ou menos o normal para o Brasil historicamente, embora a gente esteja na polarização ali afetiva, como definiu o nosso Felipe Nunes lá da Quest, uma polarização afetiva, uma polarização de identidade, né? Você tem
define, a sua posição política define quem você é, muitas vezes. Então, essa polarização leva 2 candidatos a ter 40%. Mas Campos tem essa diferença. A minha última pergunta aqui do programa para você, deixa para o Nogueira aí para fazer outra, para encerrar, é justamente isso. Você acha que Campos, existe uma questão que as cidades médias elas têm menos influência, as cidades médias têm uma influência do cenário nacional pequena, as cidades pequenas menos ainda, e as cidades maiores uma influência maior dessa polarização de direita e esquerda, Lula, Bolsonaro, essa coisa. O Rio de Janeiro não reflete isso. A polarização ali é uma cidade grande, mas não reflete. Eduardo Paes com grandes números de aprovação e de intenção de voto. Um candidato do Lula no berço do bolsonarismo, né? Enfim, você acha que isso se reflete em Campos? Você acha que isso, qual é o impacto dessa polarização em Campos nacional? Ou você acha que a relevância, né, ou não dessa polarização nacional em Campos? A eleição municipal é mais imediatista. Ela tem, na minha perspectiva, ela deixa menos espaço para a questão da identidade política, da ideologia política. Então você tem você tem outros vínculos, né, que são vínculos muito mais evidentes. Você tem relações de fidelidade, de parceria, você tem um histórico familiar, não somente das famílias que se candidatam, mas você tem dessas famílias que estão no poder com outras famílias que muitas vezes apoiam historicamente. Então, por mais que você tenha discordâncias, que você tenha afastamentos, a perspectiva é um tanto diferente. Isso tem... em Campos a gente pode dizer que a gente tem política, né? A gente tem política. O próprio governo do Vladimir Garotinho, ele expressa isso, porque ora ele está negociando com representantes do PT, ora ele está discutindo apoio com membros do clã do Bolsonaro. Então você tem ali uma articulação. Você não tem uma coisa de negação do outro porque faz parte de um grupo político diferente. Você tem a política na sua expressão mais evidente, que é a da negociação, né? De você buscar alguma coisa que é de interesse mais amplo. Então, se o candidato está do meu lado ou não, mas a gente tem uma questão aqui que a gente precisa resolver, né? Então, os problemas surgem. Então, embora isso apareça, ele não é uma questão definidora, né? Não é uma questão definidora. Vide a diferença que a gente tem nos votos, né? E 2 candidatos, a meu ver, expressaram, né, uma aderência maior a um lado político, e você não vê que isso foi o definidor dos votos deles, né? Pode contar, mas eu acho que não é o tipo de questão que marca. Acho que é muito mais uma necessidade imediata. Você não imagina que uma eleição a presidente, você vai ter algum tipo de... Dificilmente seu filho perde, a não ser que esteja muito bem posicionado, né? Seu filho, seu cunhado, seu irmão perdem cargos caso um candidato ou outro seja eleito. Aqui você pode perder o seu próprio emprego, né? Então você já está trabalhando, você já tem uma questão, você tem um contrato, você pode perder o emprego, você pode perder o contrato, você pode perder um empreendimento que você está realizando, né? Que depende de política pública. Que a gente muitas vezes acha que é tudo do ponto de vista individual, né? Do empreendedor solitário que desbrava, mas a gente tem uma relação muito forte de dependência das políticas públicas, do dinheiro do município, né? Então, as concessões, as coisas todas, isso vai influenciar nas decisões locais. Só preciso de fazer mais pegar esse exercício aí da sua memória para trazer para a gente, porque o Aloysio, na verdade, o Aloysio se especializou em pesquisa. Esses últimos anos aí, foram várias eleições e muitos números, acompanhado também, como ele sempre fala, de especialistas em dados, o William, o Shimoda, e ouvindo a academia, e eu acho importante a gente ouvir também, ele busca nesses números, somente embasado em números que estão, é importante a gente falar aqui, que estão registrados de acordo com a lei,
né, eleitoral, porque antes você podia, até o início do ano, você podia divulgar sem estar registrado. Agora, a partir do ano eleitoral, não, tem que registrar no TSE, que dá uma garantia de mais seriedade daquele instituto que está fazendo, no mínimo isso, quero acreditar. Então, vamos lá. Ele traz aqui no ponto final do jornal Folha da Manhã, no dia 31 de agosto, um exercício interessante. Qual é o teto? E você trouxe uma coisa de 40%, que eu acho que vai ser possível você fazer uma análise sobre isso. Qual é o teto de Vladimir, de Madeleine e de Jefferson, que são os 3 primeiros colocados nessas últimas 2 pesquisas? Pergunta: 76%, Vladimir, 27% é o teto máximo de Madeleine, 7% seria o teto máximo alcançado aí pelo Jefferson. E aí a pergunta que é feita aqui, eu vou repetir a você, da seguinte forma: em primeiro lugar, qual seria o teto de Vladimir das pesquisas Paraná e Big Data com os mesmos 73,26% da intenção de votos, que aí sobe um pouco dos 63%, porque aqui é levado em conta o voto bruto, descontado aqueles nulos, brancos são os votos válidos, né? Descontados brancos, nulos e ainda os indecisos. Ele sobe para 73%. Bem próximo da sua aprovação, que é 76,3% e 73% nas 2 pesquisas. Pergunta: esse é o teto? Ele pode ser mantido, reduzido, ultrapassado até 6 de outubro? Até 6 de outubro a gente tem pouco tempo, né? 32 dias e 23 horas, porque já tem 1 hora de urna aberta. Então, a expectativa é que você tenha como teto, não significa que vai ser alcançado. Você tem uma expectativa de teto. O que mostra também que não há uma compulsão total em relação a ele. Você tem as discordâncias, você tem grupos políticos adversários, você tem questionamentos ao governo. A própria população que não está vinculada, não está vivendo a política local, ela está, de algum modo, experimentando os efeitos dessa política local. E tem muitos pontos em que o governo deixou margem para crítica. Então, por exemplo, a saúde do município não é um exemplo nacional. Se a gente quiser falar de transporte público, a gente vai ter que aguçar a memória para lembrar quando foi que teve. Então, tem questões que não foram resolvidas, né? Que foram prometidas, não foram resolvidas e continuam prejudicando o cotidiano das pessoas. Isso também influencia numa espécie de contenção desse voto destinado ao atual prefeito. Só que tem as outras vertentes que são relativas aos grupos políticos locais que fazem concorrência. E aí entra numa outra dinâmica. Realmente 70% é um teto, falam em 75%, 76% de teto, é uma estimativa que destaca Ele chega a 73,26% na intenção de voto, aí com voto válido, eu repetindo, pela Paraná e Big Data. É contundente, né? Você pensar que alguém pode chegar a 73%, porque se você botar uma margem de erro aí muito flexível, você está falando que ele chega a 65%, e 65% é muita coisa. Mas a média de 4,5%, tem uma diferença pouca de uma para outra, mas eu sempre estico, que se colocar 5%, sendo aí... Porque quando você estica, você visualiza a dimensão da questão, né? Então, você chegar a 65% realmente é um teto expressivo. É um teto expressivo para um governo de 4 anos. É uma aprovação, é o reflexo de uma aprovação muito destacada. Mas temos 30 dias, né? Acredito que as pesquisas têm seu peso, que elas têm base fundamentada, porém, os imprevistos, eles ocorrem. Se nenhum imprevisto ocorrer, a gente está trabalhando nessa estimativa. Se algum imprevisto ocorrer, a gente tem alteração de cenário. Agora, qual imprevisto? Aí é mãe de Ná para responder. Né? Tem um exemplo que a gente usa aqui, a Luísa fala muito, o avião do Eduardo Campos, naquela eleição. Claro que a gente não quer nem pretende
nada disso, nunca, de forma nenhuma. Esse tipo de coisa, tá? Existe, né? Aliás, o filho do Eduardo seguiu a carreira, né, política, né? Se deu bem. Aliás, é um que está extremamente, acho que 80%. O cotado também. Tá muito bem cotado. Muito bem. Eu acho que é João. João Campos, né? João Campos, o nome dele. E é bem a cara do pai, né? Bem parecido. Coisa de rede social, um rapaz de muita inserção em rede social. Também. Meu caro, o nosso tempo acabou, acho que a gente conseguiu falar tudo aqui também, ou pelo menos tentou falar tudo, não dá mesmo, a gente passa rápido o tempo quando a conversa é boa. Quero agradecer a você por estar aqui conosco nesta manhã, espero que, né, esteja em breve aí de volta com a gente e, né, desejar a você sempre muita saúde, paz e sucesso. Tinha uma mensagem aqui, mas acho que a gente falou tudo para você. Do Almir, acho que do Almir, isso. Tá aqui. Parabéns ao Abraão. Obrigado, Edmundo. Sempre muito certeiro. Não esquecer, e isso, Almir comentou isso, já tem 41 minutos, está se falando lá no referente ao avanço do mar, então, não esquecer o que está acontecendo no Farol, na região entre Lagomar e Barra do Farol. Sim, mas você tem ali um avanço que já pegou a estrada, que vai destacando que não é uma questão de atafona puramente. A gente tem outros impactos que são esperados para o país, mas também para a nossa região aqui, para o estado como um todo. Obrigado, Almir. Professor, obrigado, amigo. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Edmundo. A hospitalidade de vocês, uma satisfação estar aqui de novo. Valeu, Edmundo. Obrigado por hoje. Até amanhã, se Deus quiser, às 7h10 da manhã. Isso, obrigado, Nogueira, Beto, nosso convidado Valpasso aqui, quem nos acompanhou, quem nos ouviu, quem vai nos ver depois, enfim, as diversas plataformas aí da Folha FM. Como eu falei agora há pouco, é sempre bom ouvir a academia, quem se debruça sobre os temas e traz ciência, pelo menos para mim, ciência social, que é mais interessante de ser analisado que a ciência exata, mas enfim, é uma questão pessoal. Mas é sempre bom ouvir a academia, independente da... Amanhã a gente vai ouvir o Alcimar, né, que é um economista, também da academia, e vai trazer essa visão mais da parte econômica, mas enfim, é sempre bom ouvi-los e ter as novas perspectivas. Acho que um papel da academia é esse, ir a campo, entender a dinâmica social, no seu caso, e trazer para a gente, como você trouxe de Atafona. Muito, muito interessante a visão. Parabéns e obrigado pela entrevista. 9h07, fechamos aqui o Folha no Ar, volta amanhã às 7h10, logo após o horário eleitoral gratuito. A gente continua aqui pela Folha FM a partir de agora com música e informação. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e o apoio de Admed Diagnósticos.